Bem-vindo todos. Vou me apresentar aqui. Eu sou a Martina. E eu sou o Gustavo. Ou Gustav. E a nossa convidada é Cris Pompeu. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar, né, para participar. Eu estava buscando na minha memória que eu fui, creio eu, que fui uma das primeiras turmas do curso do Gustavo, porque foi o ano de 92, meu último ano de conclusão de faculdade de curso. Então, eu falei, nossa, é bom. Chega uma hora que a gente nem conta as décadas, né? Porque passa tão rápido, mas eu tenho uma memória, assim, da apostila. Naquela época a gente não tinha absolutamente nada ainda de computador, de internet, nada. Então, foi assim, foi bem marcante. E eu, desde a faculdade de arquitetura, que eu fiz a PUC de Campinas, eu já gostava da área de paisagismo. O meu curso de conclusão já foi na área de paisagismo, que coincidiu com o ano que eu fiz o curso de vocês. Então, sabe quando foi tudo agregado, assim, naquele momento da minha vida, né? Foi bem bacana, me ajudou bastante. Eu tenho guardada essas apostilas até hoje, 30 e tantos Está na hora de trocar, viu, Cris? Porque melhorou bastante. Agora está tudo colorido. Está na hora de acertar, né? Não, agora está então, punk. Assim, foi um prazer mesmo receber esse convite de vocês, fiquei muito feliz. E se vocês quiserem, a gente já pode dar início aqui no nosso bate-papo. Isso. Vamos começar. Vamos passando aqui. Você passa para a gente? Mas não tem? Tá, então aqui um pouquinho falando eu formei em 93, né, como eu falei, 92 foi o último ano de conclusão. Só falar rapidinho, porque o meu trabalho foi em parque, era um projeto, na época, um tema obrigatório, então tinham 30 alunos, mais ou menos, fazendo o mesmo tema, por isso que eu falo que o curso me ajudou muito, abriu muito a minha mente naquele período, né, mas o que eu acho que realmente... Nossa, o que aconteceu? O que realmente me ajudou bastante, eu acho que foi a semente que meu pai colocou, não sei se... O meu irmão sempre comenta nas lives que ele fala, o Júnior Pompeu, para quem conhece. Meu pai fundou o primeiro viveiro dele em 1974. Então, eu cresci, eu sou a filha mais velha, eu cresci no meio de plantas, eu cresci de domingo indo no viveiro, então já tinha aquela vivência de escalímetro. Eu lembro do primeiro escalímetro do meu pai, né? Já tinha algumas pessoas que faziam desenho na época. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. A gente cresceu em Limeira também, para as pessoas que estão na live e não sabem, é um polo de produção de plantas, né, que foi iniciado pela Fazenda Citra, pela Fazenda Dieberger. Então, assim, todos aqui somos filhos dessa história, exatamente, dessa história do Dieberger, que marcou tanto a cidade, continua marcando, né? Eles continuam sendo um nome muito forte na história aqui da produção e, inclusive, do paisagismo no estado de São Paulo. E aí eu coloco aqui... Quinta geração, acho, né? Já está na quinta geração, acho, né? Deve estar, acho que na quinta geração. Então, eu quis fazer uma citação aqui para deixar marcado que eu fui uma das primeiras turmas do seu curso, com muita honra. Né? O curso começou em 91, né? Setembro de 91 foi nossa primeira turma. Então, eu sou da segunda turma, provavelmente. Olha só. Era giz na lousa ainda. Cris do céu, verdade. Lousa, anotando no caderno, apostila, né? Eram outros tempos, né? E, inclusive, na faculdade, tudo desenhado à mão, absolutamente tudo à mão. Né, zero recursos de computador, de informática. Estamos aqui sobreviventes, 30 anos depois, e, né, tentando buscar aprimorar, melhorar. Então, eu vou iniciar aqui a continuidade falando sobre o tema. Né? Eu achei interessante o tema, ele trazer essa abordagem desafio ou inspiração. E eu acredito que essa questão, ela é o tempo inteiro uma sincronicidade entre ora ser só desafio, ora ser só inspiração, mas eu acredito que o tempo todo é desafio e inspiração. É cíclico. O tempo todo a gente está nesse processo cíclico de desafio e de inspiração. Então, eu vou começar pela inspiração, que foi, né, desde criança, do meu pai comentar. Então, como eu cresci nesse meio, eu já sabia quem era Burle Marx antes de entrar na faculdade. Eu tenho essa citação dele, que está aí na tela, que, para mim, continua sendo meu mestre. Eu continuo conversando mentalmente com ele em alguns momentos de projeto, aquele momento que a gente está ali, às vezes, né, mais solitário da produção.
e tive a oportunidade de conhecê-lo vivo numa palestra que ele deu em Campinas, se eu não me engano, um pouquinho antes de falecer, talvez 91, 92 também, e não tive a oportunidade de conversar nada, né? Eu lembro que eu até me aproximei, né? Aquela coisa de estudante de arquitetura, mas... Não deu para tirar um selfie. Não deu para tirar o selfie na época. Se fosse hoje, seria no mínimo 0 selfie, né? Mas aquela coisa de você diante de uma pessoa tão ímpar, né? Eu, na minha visão, na minha humilde visão, nós não temos no paisagismo do Brasil não tem um legado dele no sentido de pessoa. Ele foi muito único, né? Paisagista, pintor, colecionador, escultor, enfim. Então, trabalhei com ele 4 anos e meio, né? O meu primeiro emprego foi no Parque Ecológico Tietê, que era um projeto dele e do Rui Otaki. Que experiência, hein? Nossa. Incrível. Então, para mim, ele continua sendo essa fonte de inspiração. Então, essa foto é uma visita em 2010, essa foto que eu coloquei. Eu não achei minhas últimas visitas, e tem mais foto de inspiração. Pode passar. Então, a gente tem mais aqui eu e o Júnior, meu irmão. Essa foto eu salvei aqui para a nossa apresentação, porque eu acho assim, tão atemporal o trabalho dele, ele não consegue ser datado, né? Mesmo a gente sabendo, inclusive hoje com o resgate das araças e das folhagens, quando eu vejo, né, o sítio dele representa para mim assim uma eterna fonte de inspiração, porque ele foi muito atemporal, visionário, enfim, tinha essa sagacidade, essa paixão pela parte das plantas em si, que é uma coisa que eu cresci com isso, os meus irmãos, e a gente traz isso até hoje, né? Essa questão dessa paixão por esse universo botânico. Inclusive, eu tive a oportunidade, nessa viagem, de fotografar a Corypha umbraculífera, que é a terceira foto, é o Júnior, que também está na foto, na inflorescência. Quer dizer, o Burle Marx plantou e não viu a espécie na inflorescência. Então, para mim, isso é muito simbólico. Por quê? Porque muitas vezes nós que atuamos na área, nós vamos estar plantando árvores que a gente não vai ver, né? Na faixa etária que a gente está aqui, eu estou, né? Muitos jovens vão ver ainda, mas assim, tem árvores de dimensões, sei lá, árvores que vão durar 200, 300 anos, a gente vai ver o quê? A infância dessa árvore, né? Então eu fico, às vezes, eu nem me dou conta muito da dimensão desse negócio, né? Tão intenso que é. Ele falava mesmo que quando a Palmeira Talipote ela ama para valer, ele falava assim. Aliás, eu tenho essa foto também, e no ano seguinte eu tirei a foto, aí ela já tinha morrido, né, praticamente, mas cheio de coquinhos, né? Essa foto, inclusive, essa viagem, foi uma viagem, uma expedição que nós fizemos com um grupo de pessoas de vários países, que foi esse ano sediado no Brasil, esse encontro botânico, então teve no Rio de Janeiro, e foi programado, inclusive, essa visita para ver o espécime na inflorescência. Então, a gente tem umas coisas assim, sabe, de fazer umas viagens de expedição botânica, tem esse lado, embora não está no tema, mas eu estou falando aqui, eu nem trouxe fotos de viagens em outros países atrás de planta, que eu tenho, o Júnior tem também, a gente se alinha muito nessa questão, mas aqui era mais o foco mesmo na inspiração, que o sítio continua aberto à visitação e o trabalho dele continua assim, sendo uma escola para nós, né? Para todos os paisagistas. Então, vou dar sequência aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa lá do sítio, estou aberta também, aproveitar que está dentro do tema, né? Se alguém quer falar alguma coisa? Eu pessoalmente tenho uma admiração muito grande, porque ele já fazia jardim vertical, telhado verde, né? Ele já fazia tudo isso. Assim, isso que é impressionante, por isso que é realmente atemporal, né? O prédio em cima da Petrobras do Rio de Janeiro, né? Com um telhado verde. Visionário, aqueles trabalhos, aqueles desenhos de piso, ele tocava piano, então eu fico imaginando, sabe? Uma pessoa com tantas habilidades, né? E fazia essas expedições com botânicos, com engenheiros, então era multidisciplinar, né? Não é um trabalho tão isolado como é hoje. Eu acho que hoje a gente está, infelizmente, mais isolado, tá o paisagista arquiteto, ou o paisagista agrônomo, ou enfim, ele está muito isolado, esse profissional hoje.
Então, isso eu acho fantástico, e acho que a gente tem que, com os cursos, enfim, com os encontros, proporcionar essa interação, né, entre as pessoas que atuam na área. Eu acho que ele deixou isso para a gente. Sim, sim. Eu lembro que uma vez que eu estava lá, ele estava pintando, né, um quadro bem grande, assim, era coisa de 5 metros por 3 metros e tal. E aí ele perguntou para mim, e aí, Gustavo, o que você acha desta pintura? Eu falei, Max, eu chamava de Max, né? Eu falei, Max, eu não estou entendendo nada. Ah, você é burro, você é burro. Foi a primeira bronca que eu recebi dele ali, falei, realmente, deve ser mesmo. Quase Ele fala assim, faz um favor para a humanidade, não seja paisagista, não é seu ramo. E ele cozinhava também, né? Já vi documentário que ele cozinhava. Inclusive, um dos documentários que eu vi dele, ele fez a comida da festa de casamento de uma funcionária, porque a equipe que tinha combinado cozinhar deu um furo na ocasião. Enfim, você imagina o cara ir para a cozinha, é inacreditável, né? Legal. As joias também, tem fotos de joias que ele fazia. Eu sou muito fã, assim, de carteirinha, né? Então, agora eu vou passar para o tema. Eu escolhi essa foto, que é uma foto, para mim, até emblemática, porque o cliente, quando apareceu com essa imagem, né, eu tomei um susto. Então, o que que é? Uma banheira, tá, esculpida em mármore, e ela pertenceu à família desse cliente, aos pais dele. Foi feito toda uma sala de banho para ter essa banheira numa unidade de uma fazenda histórica aqui da região, para receber a visita do Dom Pedro e a Princesa Isabel. Olha que coisa doida. E aí, essa banheira teve uns desdobramentos, enfim, foi parar na casa dos pais desse meu cliente, que foi usada por muitos anos como banheira mesmo, e eles vieram a falecer e a casa foi desfeita e ficou lá a banheira. Então, quando ele estava em construção com o projeto arquitetônico, ele falou, olha, eu quero aproveitar essa banheira. Eu falei, bora, vamos aproveitar essa banheira. E por que eu coloquei que era desafio ou inspiração? Que é aquilo que eu falei no início, né? É uma coisa simples isso que eu estou trazendo, não é nem ligado propriamente à questão da espécie, da vegetação. Comecei com a banheira, mas para a gente chegar na onde o projeto caminhou. Então, no que a gente vai transformar essa banheira? O que ela vai ser, essa banheira, né? Então, vamos aproveitar no projeto, como aproveitar essa banheira no projeto. E foi bem poético, sabe? O meu trabalho, para quem não conhece, eu sempre gosto de citar essa questão da memória afetiva, de ter essa dose de poesia, sabe? Porque eu acho que a vida, né, já tem um lado tão difícil da vida. Então, se o paisagismo ele for só desempenhar um papel estético, eu acho que reduz muito ao tanto que ele pode oferecer para as pessoas. Então, o paisagismo, para mim, ele nunca foi só um trabalho, embora a gente goste muito desse universo botânico, até pela questão da produção, do viveiro, né, que você conhece, mas, assim, tem que ter esses elementos, sabe? Que vai compor, que vai trabalhar a arte, vai trabalhar o som, vai trabalhar essa parte mais sensorial. Então, essa banheira, ela foi adaptada numa área de jardim, eu trouxe ela em obra, tá? Essa foto da obra, porque ela foi restaurada, né? O mármore era o mármore, então, à medida que teve essa restauração, ele veio à tona, a beleza da pedra, e nós adaptamos com uma torneira para virar uma fonte, um barulhinho de água no jardim. Então, aqui estava no processo, né? Eu quero falar depois dessa questão de desafio, eu vou começar com o jardim clássico, e aqui nós temos um resultado um pouquinho mais avançado. Que lindo! Olha aí, ó. Compôs, né? Realmente. Uma obra de arte no meio do jardim. Olha aí. Exatamente, da composição. E assim, com essa proposta, nós preservamos a memória, essa memória afetiva, era o proprietário, né? Um casal, mas eram os pais do proprietário, que pôde reviver essa história. Então, a banheira foi preservada não no formato banheiro, né? Mas de uma forma que pôde trazer de volta, né? Dar continuidade num objeto que poderia ficar lá encostado, ser vendido, sabe?
Então, Sim. assim, aqui a gente iniciou com esse desafio, mas os desafios em projetos são inúmeros, né? Vou falar um pouquinho de cada um, e por que eu também quis o tema da questão do clássico ao tropical? Porque, o que eu noto hoje, vocês e as pessoas que estão participando, de um modo geral, mesmo que não sejam pessoas da área, nós temos hoje nos condomínios tamanhos de lote parecidos, um programa de arquitetura muito parecido, 3 quartos, 4 quartos, mas enfim. Mas a gente tem uma certa massificação da arquitetura. A arquitetura, ela está um pouco, dependendo do estilo que a gente for avaliar, ela está tudo meio parecido, sabe? Então, fica um desafio para a gente realmente como a gente pega essa arquitetura e traz um pouco mais de personalidade, um pouco mais de identidade. Porque, assim, se vocês notarem, esse cantinho ele não ficou com plantas teoricamente clássicas, né? A gente introduziu aí um mix meio tropical, sabe? Para quê? A cliente era muito aberta, muito receptiva, gosta muito de planta, e tem o marido com a memória da banheira da mãe e do pai, então vira essa coisa, sabe? Que a gente escuta o cliente. Então, aqui eu não fiquei presa a modelos ou padrões, embora a arquitetura seja clássica, né? Vou passar a próxima. Nós fizemos um mix coisa, aí. Cris, interrompendo, desculpa. Não, mas pode falar. Você também, como arquiteta, você projeta a casa junto com o jardim, ou você só faz a parte exterior, vamos dizer assim, só a parte botânica do paisagismo? Ou você ainda projeta casas também? Não, eu não atuo na área do projeto da casa, da edificação em si, mas eu costumo brincar que aonde chove eu estou projetando. Então, tudo que é área, né, tudo que está no externo, então, muitas vezes eu redesenho ou faço um ajuste de uma piscina, de caminhos, de fontes, de elementos como pérgolas. Então, todo o material, tudo que é no exterior, eu faço uma avaliação do que vem para mim, dos arquitetos parceiros, e às vezes tem um ajuste um pouco menor, um pouco maior, e como a gente tem muitos anos dentro dessa área da arquitetura paisagística, então, quanto mais cedo o cliente procura, mais recurso a gente tem para estar propondo coisas assim, mais elaboradas, sabe? Nesse caso aqui, realmente, eu não mexi nos caminhos, os caminhos vieram já bem definidos, eu não precisei atuar nessa parte, mas o meu trabalho foi mais direto na questão lá da banheira, né? Até eu vou voltar para mostrar, esse vaso, que aparece bem pouquinho dele, era da casa antiga do cliente, é de um artista, vocês devem saber, não saber ligar a pessoa, assim, é o artista que fez aquelas esculturas do Jardim Botânico Plantarum, sabe, da ninfa, do índio, é o mesmo escultor, e teve uma época que ele usou essa técnica italiana legítima de fazer esses vasos em terracota, é a técnica de terracota da Itália mesmo. Então, também teve o aproveitamento desses vasos que estavam na casa lá. Então, você percebe quanta coisa aconteceu ali? Né? Banheira do pai e da mãe, vaso do artista, que inclusive mora na Itália, hoje está morando na Itália, eu acredito, não sei se ele voltou para o Brasil, mas estava morando na Itália, brasileiro ele. E as coisas vão acontecendo, então tem uma planta ali que também era da casa, tinha uma coisa afetiva com a dona, e esse mix, sabe, de folhagens, que aí eu acho que a gente não precisa se prender tanto na questão jardim clássico, planta podada, buchinho podado. Eu, geralmente, escuto muito o cliente, eu tenho um briefing bem completo, sei lá, quase mais 50 perguntas. Então, eu vou adaptando aquele sonho do cliente, aquela expectativa, algumas questões técnicas, óbvio, né? Mas eu não, se o cliente me dá abertura, eu não fico presa só à questão da planta podada para o tema jardim clássico. Tá. Vou passar o próximo, tá vendo? Aqui é uma vista mais de longe. Então, você tem ali o vaso, né? Dá para enxergar melhor, o mobiliário. Essa lâmina da piscina, infelizmente eu não tenho uma foto, mas os passarinhos fazem a festa, porque é uma lâmina muito rasinha de água, sabe? Tá. Então tem umas coisas assim.
Tem aquelas coisas bem legais, assim, mas a casa é realmente clássica. O arquiteto, no mobiliário, trouxe um móvel um pouquinho mais contemporâneo. Então, esse é um exemplo tanto de arquitetura, não, de interiores e de paisagismo, que teve esse mix, que eu chamo, sabe? Que é essa abertura para trabalhar com a planta podada, com árvores diferenciadas, palmeiras. A gente fez uma mistureba boa aí nesse jardim. Aí, passando para esse aqui, eu trouxe um pouquinho da linguagem nossa de projeto. Isso aqui é uma maquete eletrônica. É um projeto bem recente, ele também está recém-executado, foi por isso que eu quis inserir aqui na proposta. Esse já é um caso do sonho da cliente. Gente, essa cliente, fazia uns 10 anos que ela comentava comigo na rua, no Instagram, Cris, o dia que eu fizer minha casa, você que vai executar. É o meu sonho fazer um jardim com você. Então, foi uma coisa assim, sabe, tão emocionante, sabe? A cliente tinha essa ideia de como um sonho de realizar, enfim, a gente participar. E ela queria elementos bem clássicos. Aí, o que houve nesse projeto, rapidamente falando? Nós redesenhamos essa escada, era um outro desenho, era uma escada um pouquinho mais contemporânea, que veio do arquiteto. Aí eu entro em contato com o arquiteto, tem toda uma parceria, todo um bate-papo, porque a gente acaba tendo uma interferência arquitetônica, para trazer essa linguagem. Nós tínhamos também esse desnível, só para voltar aqui, e aí, para vencer esse desnível, necessitava de todos esses degraus. E a cliente queria esse desenho bem clássico. Até a cor da porta foi sugestão nossa, para vocês terem uma ideia. Acabei ajustando isso, avisando o arquiteto, ela me pediu esse ajuste, aí manda para o arquiteto. Aí, assim, o arquiteto aprova, o cliente aprova, e passa todo aquele... né? E aqui, um pouquinho mais de maquete, para vocês verem. Aqui já é a foto em processo de execução. Você mesmo que faz, Cris, ou você tem um pessoal que faz isso para você? Os desenhos? Execução. O desenho. O próprio desenho. Tá, no quesito projeto, a gente tem uma equipe, né? Tem um arquiteto que trabalha comigo, estagiário, e nós fazemos, assim, todo mundo põe a mão na massa ali, cada um faz uma parte, uma etapa, a gente desenvolve bem em conjunto, sabe? Eu sou uma pessoa muito aberta para ideias, sugestões. Não sou aquela que fala, a ideia é minha, tem que ser do jeito que eu falei. Eu tento ser flexível, até porque eu acho que é tão gostoso essa coisa de compartilhar, sabe? Eu gosto disso, de trocar ideia, de escutar, de ver o que vem para mim. Às vezes a gente não está enxergando determinada coisa, né? Então, aqui está faltando nessa foto uma gradezinha. A cliente queria aquele clássico bem romântico. É interessante como as pessoas, no decorrer da vida, elas vão, como eu falo, elas vão trazendo informações e viagens por onde elas vão, hotéis, enfim, elas vão agregando aquela bagagem de vida, e a hora que chega aquele momento de fazer o projeto, tanto o arquitetônico quanto o paisagístico, ele acaba revelando essas etapas da vida da pessoa. Então, às vezes, é um vaso que ela viu numa viagem na França, às vezes, essa gradezinha que ela viu. Então, a gente tem que respeitar isso daí. Tem arquiteto que não tem muita paciência, né? Mas a gente tem que respeitar essas referências, esse sonho. Ela queria... Olha o buchinho aqui, né? Eu tenho cliente que, se falar do buchinho, o cara arrepia, né? Não é? Mas, assim, aqui... Não, é por isso que chama lista de necessidades e desejos, né? Você viu um desnível ali, você protegeu contra a erosão, é uma necessidade. Agora, exatamente. O desejo da cliente era ter uma palmeira e uma conífera. Se ela quer, ela que está pagando, né? E assim, eu tento ter, dentro do possível, mesmo que a gente vá usar, aqui nós usamos a tamareira, mesmo que eu vá misturar uma palmeira, eu tento trazer uma palmeira com uma linguagem um pouquinho mais... vamos dizer assim, que desse casamento, vamos chamar assim, com as demais plantas. Porque tem espécies que são muito, né, muito com aquele aspecto tropical, porque elas realmente são de um eixo, aí, de uma faixa terrestre, né, de um bioma, e eu nem vou entrar também nesse detalhe de biomas e plantas, a gente pira, né, porque eu acho que o maior desafio do paisagista é a correlação de espécie, né, você pega uma espécie de um clima temperado, mistura com uma espécie tropical, mistura com uma espécie veio da Ásia, mistura com uma espécie veio dos Estados Unidos,
Eu acho que essa é a grande loucura, né? Eu acho muito difícil isso até hoje, 30 e tantos anos, eu acho muito difícil isso até hoje, né? E à medida que eu fui entendendo, muitas conversas com o Lorenzo, e aí eu falei, nossa, a coisa é muito mais complicada do que eu imaginava, porque entender de necessidade hídrica, entender de necessidade de umidade de planta, muitas plantas, elas precisam de umidade do ar, elas necessitam, né? É. Aí você vem trazer para nosso clima aqui, nós vamos enfrentar, esse ano a gente não teve chuva praticamente, então, assim, esses desafios das plantas, né, de fazer esse agrupamento de plantas, eu não vou detalhar muito hoje, a gente vai estar passando dentro desse estilo, mas ele é um desafio sempre. Grande. Grande. E aí você vai unificar todas essas coisas, a expectativa do cliente, né, o que o cliente quer investir nesse jardim. Então, esse caso aqui, nossa, ela ainda está em processo, né, ainda está fazendo. Aqui é uma foto que ela mandou para a gente. Olha a importância da iluminação. A iluminação, geralmente eu faço uma revisão também, nós fornecemos o projeto de iluminação da área externa, conforme o projeto paisagístico que foi desenvolvido. Então, tem também essa interface com o projeto arquitetônico. Por exemplo, nessa foto da esquerda, eles queriam um barulhinho de água. E uma coisa que eu tomo cuidado com som de água em área externa, porque dependendo dos sons, você fica mais estressado, né? Porque uma coisa é você estar do lado de uma cachoeira lá, que Deus criou, não é? Agora, quando se trata de você, do paisagista, do profissional, enfim, recriar o som da água, a gente precisa ter uma certa cautela para não criar muito ruído, né? Então, nós fizemos... Senão, quando você está ali perto, né, você tem que... Se tem mais do que 60 decibéis, você não consegue nem conversar. Nem conversar, né? Nem não, consegue fica aquele ler um barulhão, livro, né, né? de Nem água. nada. Então, ali... Tem que ser coisa de 15 centímetros de diferença, aí sim. Ali ficou um barulhinho de ar, nem tá ligada ali na foto, mas ela pediu também esse som. E aqui na fachada, quer ver? Ainda não foi comprado, mas olha aqui, tem um vaso que vai fazer uma borbulha de água ali na fachada. Estou vendo. Né? E como é um investimento maior, ela está esperando para colocar, enfim, né, aquela coisa por etapas. Mas esse projeto, o executado ficou bem fiel ao 3D, que nós fizemos, ela está bem feliz. E agora vamos para outro clássico. Olha essa aí. Aqui é uma imagem um pouquinho mais artística, que a equipe fez aqui. É uma casa totalmente simétrica, espelhada, clássica mesmo. A moradora tem uma referência de ter morado na Europa, na França, na Inglaterra, então trouxe isso para nós no questionário, né? E aqui um pouquinho das imagens do 3D, só voltando uma. Então, nós sugerimos a oliveira do lado direito, então tem um espelhamento, mas não um espelhamento do jardim idêntico, tá? Tem as espécies dos dois lados, de ambos os lados, mas de uma forma um pouco mais fluida, um pouco mais orgânica. Aí, essa árvore já existia, Cris? Essa árvore já existia ou é aquela oliveira? Não, é uma oliveira centenária, nós até plantamos, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto. E outra coisa que a gente trocou ideia, que foi em comum acordo, também ela gostou muito, a paleta das cores da vegetação vão ser todas entre rosas, roxos, lilazes, maravilha, então vai variar nesse tom. Então a gente não vai ter laranja, amarelo, ela vai variar nessa família de flores. Legal, que são as cores preferidas dela. Isso, exatamente. Legal. Então, aqui a gente tem um solário, é 3D aqui, tá? É que hoje o recurso é tão bom que tem algumas imagens que parece que é de verdade, né? Parece. Pois é. Então, ali do lado esquerdo, uma fontezinha também. Aí, lavanda, sálvias, algumas espécies para trazer esses coloridos, alecrim. Aqui é a obra em execução. Então, essa eu trouxe como um exemplo de obra em execução, e aqui o que a gente começa de desafio, que eu não falei ainda, né? Quase que 99% do nosso trabalho é disfarçar uma janela de vizinho, um telhado de vizinho, essas caixas aí da terceira foto, de aquecedor da piscina. Então, assim, eu nem vou entrar muito nesse tema, mas, olha, tá para a maioria, hoje em dia, quase que 100% dos projetos,
são para disfarçar alguma coisa, algum elemento. Tapar o olho do vizinho. Janela, gente. Os terrenos hoje, como eu falei, as casas elas têm praticamente um índice de ocupação quase todo do terreno, e aí uma casa gruda na outra, né? E tem algumas situações... Você já furou algum cano? Porque normalmente ali, esse pedacinho, tem um tubo passando ali. Nossa, estourar cano! É o que mais acontece. Por mais que a gente tenha anos de execução e cuidado, mas sempre ocorre, né? Um cano ou outro acontece de estourar, mas isso na hora que está fazendo o jardim, né? Pegar um cano ou outro, não que vai ser plantado em cima do cano. Às vezes a abertura da cova é feita próxima a uma tubulação e acaba pegando um pouquinho o cano. Mas, nesse caso, inclusive... tem até uma questão também afetiva e simbólica. Essa cliente, ela ficou viúva, e a oliveira vai trazer um pouco dessa memória afetiva, sabe? Que ela tinha, da família, enfim. Então, a gente sempre tem algum elemento, como eu falei, eu dou muita abertura para o cliente, né? Manifestar, às vezes, a memória afetiva também não é só no positivo, às vezes ela é no negativo. Eu tenho clientes que às vezes falam, não, eu não quero de jeito nenhum tal coisa no meu jardim, porque me lembra algo da minha infância, e não é, às vezes, uma lembrança boa. Então, tem sempre os dois lados ali acontecendo, né? Mas aqui foi uma lembrança positiva, uma lembrança carinhosa, e a oliveira está aí plena, mas ainda bagunçado, né? Esse jardim ainda vai demorar um pouquinho para finalizar, mas está em processo. Mas aqui, aí você vê como é muita responsabilidade a profissão do paisagista, né? Tem que ser muita. Também. Muito detalhe, é muito além de plantas de jardim, né? São muita que você tem que fazer, incrível. Não, sim, e eu falo que eu uso muito a expressão, não falei aqui ainda, mas eu vou falar, eu uso muito a expressão diagnóstico. Por quê? Porque ao longo dos anos eu fui identificando que muitas vezes a primeira visita técnica no terreno, ou o primeiro bate-papo com o cliente, acaba sendo mais ou menos como um atendimento de um médico. É um diagnóstico. Sim. É um diagnóstico com todas as letras. Por quê? Porque você vai avaliar tantas coisas, sabe? Tantos detalhes. Eu faço meio que uma triagem, né? Talvez os anos já me deram essa experiência, para entender, né? Essas questões que eu falei. É muito desafio, gente. É muito desafio, não é pouco, não. É vizinho, é cano, é a realização de um sonho, é a espécie X combinando com a Y. Enfim, é bem puxado o negócio. Mas a gente faz com muito amor, a gente faz com... tá no sangue, né? Uma coisa que a gente ama fazer. Gosta, né? Mas legal. Mesmo assim, nunca um projeto você fala, não, esse aqui eu vou copiar e colar, não existe. Não dá. Não tem como. Não tem como. Eu acho que a arquitetura até, de certa forma, dá para você, às vezes, adotar um projeto parecido. Mas o paisagismo, ele tem uma complexidade que muitas vezes você parte do zero ali, né? E vem o desafio para você, como que a gente vai vencer mais um projeto, né? Esse aqui está sendo bem interessante porque eu gostei muito dessa paleta de cores, porque às vezes a exigência de um cliente também tira a gente da zona de conforto, né? Poxa, eu vou trabalhar então com essas cores, né? Quais as espécies que vão me dar isso daí, né? Como que elas vão combinar entre si? E outra coisa que eu gosto muito é cruzamento de florada. Eu amo, sou apaixonada quando eu estou viajando, quando eu estou, enfim, quando eu identifico que determinada florada cruza com outro, né? Seja de uma árvore, de um arbusto, eu acho fantástico esse tema, adoro proporcionar isso nos meus projetos, cruzamento de uma, duas, três espécies florindo ao mesmo tempo. Tem isso também. Tem isso, não é só saber combinar as cores, precisa saber se elas florescem ao mesmo tempo, né? Mas assim, tudo ao mesmo tempo e um lírio amarelo, vamos dizer, tudo bem, no projeto vai ficar lindo, só que quando a azaleia acaba de florescer, aí que começa a florescer o hemerocallis, vamos dizer. Então, tem conhecimento atrás ali, claro. Tem isso tudo, né? Esse é um projeto um pouquinho mais antigo, já tem cerca de uns 10 anos, mais ou menos. É um projeto de uma linguagem mais mediterrânea também. E aqui eu desenhei entrada social, teve várias coisas, pátios, fontes. Esse vaso é o mesmo vaso, não é a mesma casa, tá? Uhum. Mas é o mesmo vaso desse artista que eu falei com essa técnica italiana. Aí ele tá bem bonito, né? Tá novinho ainda, conservado.
E então aqui ela quis um jardim um pouco mais limpo na fachada. E aqui foi um pedido dela que ela gostaria do ipê branco. Então aqui o vídeo Olha até aí. deixou um pouquinho, né? É. Eu falei que essas fotos, elas têm que, assim, você tem que estar com uma sorte imensa, porque de todos os ipês, o branco é o que floresce, é mais efêmero, Muito né? É a florada rápido, mais é. rápida, e às A vezes, hora, assim, você não consegue chegar a tempo no jardim. não, a hora que você vai pegar a máquina fotográfica ou o celular, a hora que você vai fotografar já caiu todas as flores. Não, é incrível. Às vezes eu aviso a cliente, me avisa esse ano, às vezes cai no final de semana, não dá tempo de fazer a foto. Eu gosto de presenciar esse espetáculo, porque e ela deixa a flor no chão, formar aquele tapete, sabe? Ai, que legal. E também esse tem uma história afetiva também. Não parece, mas ali atrás daquela mureta, eu estou disfarçando cisterna, eu estou disfarçando uma parafernália de coisa, tá? Com aquela muretinha ali atrás do ipê. Mas quando ela era criança, ela morava num sítio, numa propriedade rural, já é uma senhora, já é uma avó, a cliente dessa casa, e o pai dela plantou um ipê branco. Então, ela cresceu com o ipê branco. Quando eles mudaram para essa casa atual, ela falou, também quero continuar com a história do ipê branco, porque faz parte da minha vida. Então, você percebe que é muito além de ser só um jardim, de ser só, sim, né? Sim. O projeto acaba tomando dimensões, assim, sabe? Muito bacana. E é legal, você mostra que a cliente realmente curte, né? Para autorizar deixar as flores no chão, né, Cris? Muitos já querem que varra, que limpe, né? Então, quem gosta realmente deixa as flores no ela chão. deixa uma semana lá, sei lá, o quanto for, o tempo que ficar aquele tapete bonito, ela deixa lá, o cachorro passando por cima, as pessoas pisando, e tá rolando ali o tapete, sabe? Pelo menos não está chamando de sujeira, né? E essa mesma casa tem essa fonte de pedra, fica num pátiozinho interno, também o cliente topou a ideia. É legal quando a gente consegue, no desenrolar do processo, do projeto, ele assimilar, né, essas questões de falar, não, que a gente poderia ter colocado uma fonte de concreto, uma coisa pré-moldada, sem querer desmerecer, né? Mas, olha, um projeto com uma fonte esculpida em pedra, gente, incrível, né? Incrível. E devia estar aí muito passarinho aí, né, para banho, para... Exatamente. E a mesma coisa, barulhinho suave, porque nesse caso ela retorna na segunda queda ali, né, do prato, vamos dizer assim. Tem fontes de vários tipos. A gente costuma indicar de ferro, de pedra. Eu corro um pouquinho a de concreto, a quimita, né? Só que não tem jeito. O cliente quer paciência, mas se depender de mim, sempre vai ser um elemento artístico, a gente vai estar aí movimentando, provavelmente um artesão que fez isso. Eu gosto disso, sabe, dessa cadeia produtiva, né, que tem lá o produtor, né, começa lá no viveirista, você tem tantas pessoas no processo envolvidas, eu acho fantástico isso, a gente fazer parte dessa equipe mesmo, né, que acaba formando um jardim, inclusive o jardineiro, os pedreiros, porque eu entro na obra muito cedo, na maior parte dos projetos, eu não vou na finalização quando está pintando, poucos clientes me procuram no estágio de pintura da casa, 90% me procuram no estágio de obra ainda, ou até mesmo de projeto. Então, isso permite que o meu trabalho seja, como eu falei no início, né, é um trabalho que eu consigo aprofundar mais, desenvolver mais, né, e trazer essas escolhas, né? Nós esquecemos de pôr o do pátio lá. Não, é que eu lembrei de um projeto bem interessante que a gente já teve projeto de oratório, sabe que nesse decorrer dos anos, sabe as coisas quando os temas vão se abrindo? Oratório para uma devoção da religião daquela pessoa, daquele cliente específico. É muito interessante, sabe? À medida que você vai passando, né, por cada cliente, cada família, o que você vai podendo proporcionar essa troca com cada um, sabe? Esse projeto aqui segue com alguns ajustes, essas fotos são um pouquinho antigas, que, né, tem essa dinâmica do jardim. Aqui é outro projeto mediterrâneo. Esse projeto
nós tínhamos também um desafio, eles estavam sem saber como resolver o desnível da entrada social para a rua, que às vezes não vem do projeto arquitetônico, o projeto 100% com todas as soluções. Então, a gente acaba fazendo esses ajustes, como eu falei, propostas e tal. Então, nós desenhamos essa escada, essas muretas. Tem coisa que foge, por exemplo, não tinham essas correntes, mas a cliente quis colocar essas esferas. Então, a gente sabe que o cliente é a palavra final, os leões também ela quis colocar, e também partindo dessa ideia um pouco mais simétrica. Tá enxergando o leão ali? Vi, tá na parte baixa que vi. E as duas liquidambas, é isso? Oi? Ali são dois plátanos. Plátanos, tá. Sim. O plátano também tinha uma relação da casa antiga dela, ela tinha uma paixão pelo plátano, amava esse plátano, não esses, né? Mas uma planta muito de estima, e nós não tiramos o plátano da casa antiga, ele ficou lá, e na casa nova, nessa atual, nós colocamos os 2 plátanos, né? E esse trabalho de tijolo no chão, na parede, aqui uma outra visão. Na maior parte dos projetos clássicos, eu uso muito as trepadeiras nos muros, sabe, para trazer essa cobertura. Aqui uma visão... a solução da muretinha, né? Porque senão você tem que fazer um talude muito íngreme. Então, aqui foi exatamente... Foi uma solução muito legal. Uma solução técnica mesmo. Por quê? Porque o talude ia ficar exatamente muito íngreme, e com a muretinha, também ela deu o acabamento no degrau da escada. Está vendo ali a solução do degrau da escada? Sim. A escada escorregando para fora do muro de arrimo. Adorei. Isso. A gente quebra bem a cabeça para achar soluções, mas uma hora ela sai. É aquilo que eu falei, né? Dá uma conversadinha com o Burle Marx. Se bem que o Burle Marx não ia me ajudar muito nesse estilo de projeto, mas tudo bem. Era a demanda... E a questão de nível, falando em desafio, né? Os níveis de um projeto, muitas vezes, chegam para a gente, como eu vou falar, não é que eles chegam mal solucionados, mas chegam com questões que não estão 100% resolvidas, vamos chamar assim. Então, o paisagismo, a vegetação, ela não consegue resolver, muitas vezes, só a vegetação, uma questão, às vezes, segurar um talude, sabe, dentre outras questões. Então, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de um elemento técnico, como uma mureta, alguma coisa nesse sentido, e não só pela questão estética. Acaba se tornando uma questão estética, mas ela entra, muitas vezes, para resolver problemas técnicos da obra. E, às vezes, o cliente enxerga lá na frente, né? Então, às vezes, chega... Essa semana mesmo, a gente está em cima de um projeto ultra mega contemporâneo, com questões, eu nem trouxe ele aqui hoje, ele está muito cru ainda, mas com questões muito difíceis de níveis, muito difíceis mesmo, sabe? Daqueles que eu estou assim, nossa, esse vai dar mais trabalho do que eu tinha pensado, sabe? Então, nível, tubulação, gente do céu, parece que os engenheiros querem passar a tubulação no meio, exatamente onde você pensou colocar árvore, sabe? Então, por isso que o paisagista ele tem que chegar junto com o arquiteto na hora que ele está projetando a casa, né? Porque, às vezes, por exemplo, sei lá, eu estou imaginando que você quer passar uma fiação ali elétrica por baixo da escada. Já tem que deixar o tubo ali, né, de passagem. Exatamente. E muitas vezes, quando a gente chega lá, fala assim, eu queria uma iluminação, aí, nossa, perdeu a oportunidade de colocar um tubo ali por baixo. Não, é bem complexo. E aqui você conseguiu enxergar. Realmente, foi uma forma de resolver o talude, para ele não ir até o chão tão íngreme, e deu um efeito também na arquitetura, né? Sim. Então, aqui mais uma imagem dessa casa. Aqui a mesma casa, é uma casa de esquina, que ela foi contornando, acrescentando algumas camadas de vegetação. Só voltar aqui. Essa última foto, a terceira, só para entender um pouquinho o que é isso, não sei se dá muito para perceber. A casa tem 2 blocos, o social e o íntimo. E aí, o que ocorre? A terceira foto é um corredor com tipo um domos de luz que nós fizemos como se fosse um gazebo com vegetação que você atravessa de um lado para outro. Por causa da chuva, essas coisas assim. Ele é totalmente fechado, é tipo um gazebo, só que no lugar de você ter um corredor... Né, como o terreno era grande e proporcionava uma planta, a distribuição da arquitetura maior, o que foi feito? No lugar de ser aquele corredor sem graça, fechado,
você atravessa de um lado da casa para outro num corredor verde, de vidro, é que eu não tinha mais fotos dele por fora. Com um abajur. Você cobriu ele com policarbonato, alguma coisa assim? A trepadeira está por cima ou está por baixo? Hã? A trepadeira está por cima ou está por baixo? Tá por cima, está por baixo. Nós deixamos uns respiros na época, entrava a trepadeira por fora, por dentro. Teve uma época que virou bem uma selvinha isso, sabe? E tem essa dinâmica, tem até irrigação nessa área, para você ter uma ideia. Que legal. Eu quase que 100% dos meus projetos, eu incentivo muito a questão da irrigação, por conta de fazer essa parte, suprir a necessidade hídrica de uma forma mais sistematizada, né? Então, sempre que possível, a gente pede para o cliente fazer a irrigação. E hoje, para não perder planta, não tem jeito, né, Cris? Tem que colocar a irrigação. Não, tem que colocar. Não tem mais jeito, né? É a mesma casa ainda, tem um lago muito simples, lindo, como se fosse uma piscina mesmo. Eles não quiseram, na época, fazer com sistema de filtragem, que aqueles lagos, por exemplo, o pessoal da Gênesis faz, eles preferiram fazer no sistema mais rústico possível, né? E tem essa inspiração toda, como eu falei, de pátios italianos, esse mix de vegetação, tem folhagem tropical, tem folhagem mais para o clássico. Então, a gente fez ali uma mistura e foi testando, e ó, tem Guaimbê, junto com um chopp italiano atrás. Mas, assim, nós fomos compondo conforme a cliente foi pedindo e fazendo esse gosto e tentando adequar os espaços disponíveis para jardim. Aqui é um projeto de uma casa de campo, é um sítio. Eu trouxe só a capelinha. Eu acabei participando da edificação dessa capela, porque a cliente, ai, Cris, por favor, me ajuda, faz. Acabei fazendo, inclusive, projetei até a Torre do Sino, nesse caso aqui, da capela. E o que a gente trouxe? Eu vou até passar rapidinho a outra, mas eu vou voltar, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. É todo o trabalho de planejamento, o caminho que começa no portão. Nós criamos essa pontezinha para passar por cima dessa água, porque eram 2 áreas de água, e a gente organizou toda essa paisagem, criei as muretinhas, o gradil de ferro, os arranjos de bromélia. Tinha uma nascentezinha no canto, a gente fez toda a arborização em volta da nascente. Os ladrilhos hidráulicos desse pátio da capela foi de uma artista que eu pesquisei, que ela fez um trabalho para uma empresa que faz o ladrilho hidráulico no sistema antigo mesmo, de 100 anos atrás, com o tema da pomba, que é o tema do Espírito Santo. Escolhemos as cores para mandar fazer sob medida, a cor, tudo. Aqui está até a cachorrinha. Essas cores, a gente fez a simulação das cores para trazer essa coisa do azul, né, que remete, essa coisa mais leve, né? A gente não queria, por ser uma capela, que fosse algo, como fala? Sem graça, né? Quis trazer um pouquinho, e assim, ela quis, eu preciso atualizar essa foto, porque ela deixou a unha de gato mesmo, subir, cobriu toda a parede. A capela hoje está todinha verde, não tem mais nenhuma parede branca, sabe? E assim, um mix de vegetação, palmeiras, como esse fundo aqui, dessa área aqui, cadê? Aqui tem muita água, então a gente usou bastante planta que gosta desse solo mais encharcado, as bromélias, capins, que também foi pedido deles. Nossa, esse sítio, o proprietário, ele tem uma paixão, assim, tem até um berçário de pássaros, e tanto que ele ama criar galinha, passarinho, ele é, assim, aficionado por pássaro, pato. Essa área é uma chácara quase, não é? É uma chácara, uma propriedade rural. Mas, assim, a gente desenhou tudo. Você sabe que eu preciso começar a fazer mais antes e depois, porque essa propriedade, o antes desse lugar aqui, é absurdo a diferença que deu, sabe? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui para que a gente chegue nos tropicais. Então, aqui eu vou começar com o tropical. Isso aqui é o 3D, tá? Era uma casa que nós acabamos até mexendo um pouquinho na fachada, porque
estava com algumas questões que o engenheiro deixou escapar na época, o arquiteto, enfim, não me recordo direito, a gente fez uma sugestão, uma interferência, de deixá-la mais simétrica, aqui também 3D, vou dar uma acelerada. Aqui é o resultado. É uma casa, olha que interessante o desafio, né? O desafio e a inspiração. Era uma casa que os proprietários queriam conservar uma característica clássica, tá? Com um jardim tropical. Então, assim, às vezes nós mesmos temos que quebrar os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, por quê? Porque no primeiro momento, o que a pessoa chega? Vai lá fazer o diagnóstico, né? Fui eu lá fazer o diagnóstico, avaliação, né? Você se depara com um projeto clássico, automaticamente você imagina que vai ser solicitado um paisagismo clássico. No entanto, o cliente falou, não, eu quero tudo com muita folhagem, mas também não quero muita planta. Então, tem sempre essa nuance, sabe? De você falar, poxa, agora eu tenho uma casa clássica, né, mais clássica, molduras na fachada, a gente começa a fazer a leitura da arquitetura, mas eu preciso levar aí um frescor de folhagem, sabe? Ali você já colocou as plantas do seu irmão ali. Isso, aqui já entra as plantas do meu irmão, exatamente. A partir de agora eu começo a falar um pouco mais do viveiro, né? Porque olha que bonito, né? O trabalho de iluminação. Iluminação de novo, né? Não, iluminação é tudo, né, gente? Olha isso. Aí nós ajustamos um pouco a piscina, essa é um retrofit, né, uma reforma, nós ajustamos um pouco a questão do desenho da piscina, tinha um talude lá atrás, que é uma área do condomínio, nem é exatamente muito uma área deles, é quase que uma servidão do condomínio, também com uma problemática de talude, de inclinação, de grade elétrica, enfim, aquela parafernália de coisa que vem nos projetos, né? E a piscina, o mármore que sai lá dentro da casa, sai para fora e entra dentro da piscina. Que legal. Então, assim, aí a gente manteve o padrão, e eles queriam muito essa ideia de mix, né? Folhagem rubra, folhagem verde. Então, aqui eu usei muitas folhagens, tá vendo? Plantas, as novidades do viveiro do meu irmão. Então, sempre forma um quadro meio vivo da onde eles estão na área gourmet. Mas, assim, só para a gente entender. Então, nós revestimos essa parede de pedra ao fundo da piscina. Então, foi uma releitura, teve jardineira suspensa, mas aqui foi tudo bem dentro dessa proposta tropical. O cliente desejava também ter uma oliveira. Então, olha só, a gente tem ali a missão, com muita cautela, com cuidado, com jeito de conciliar esse agrupamento de vegetação. Porque eu também não poderia soltar a oliveira com as folhagens em volta, sabe? Então, a oliveira ficou numa área, já existia essa escada, esse pátiozinho central. Então, ela ficou um pouquinho mais isolada para que ela tenha esse destaque e ela também não entre tanto em choque com a linguagem das outras folhagens. Tá? Só para a gente identificar um pouquinho, tinha esquecido a oliveira. Com uma escultura aí, né? Uma escultura viva, total. Sim. Eu acabei ajudando em algumas questões de cor, a gente acaba dando umas opiniões, né? Na cor de grades, pinturas de gradis, de mobiliário. Então, a gente vai, às vezes, conciliando um pouquinho, auxiliando o arquiteto. É uma parceria, sempre um trabalho em conjunto. O engenheiro dessa obra é uma pessoa fantástica, muito parceiro, então faz a coisa acontecer, sabe? É muito legal quando a gente encontra uma equipe que está toda alinhada, sabe? Então, engenheiro, eletricista, sabe quando todo mundo ali funcionando e fazendo o projeto do cliente sair do papel? É que o paisagista precisa fazer, né? Parcerias, né? Que então, sim, uma especialidade a gente precisa dos outros profissionais. Exatamente, a gente precisa de outros profissionais, a gente não trabalha isolado, né? Ninguém trabalha isolado, né? Ninguém faz nada sozinho na vida. E a qualidade melhora muito, né? Porque se cada um traz a sua parte boa, né? Só tem a ganhar o projeto. Então, é incrível mesmo. Sempre, sempre. Então, esse aqui foi um caso que a gente achou o cantinho lá para Oliveira, que era um desejo do morador, as folhagens, a gente conseguiu encaixar tudo. Aqui é um projeto bem contemporâneo, é um arquiteto bem parceiro também.
Esse projeto é da filha da banheira. Então, o pai, simultaneamente, fazendo o projeto clássico, a filha com o marido e os filhos fazendo esse projeto contemporâneo. Tá. E aqui nós tínhamos alguns desafios que têm aparecido bastante para mim, que a piscina está na fachada. Deixa eu ver se vai aparecer aqui em algum lugar. Aqui tem um pouquinho do vídeo. Crianças dela ali brincando. Uhum. Né, uma coisa tão difícil de ver hoje em dia, né, nas crianças. Eu achei demais. E aqui, só para vocês entenderem, onde está aquele agrupamento de folhagens é a rua. E eu tenho tido muitos casos como esse, muitos, por questão da insolação, por uma série de fatores, né? Não estou julgando o arquiteto, muitas vezes a melhor solução encontrada, né, para a distribuição do projeto arquitetônico no terreno, e tem ocorrido muito das piscinas ficarem de frente para as ruas dos condomínios, ou seja, completamente, né, desprotegida. Então, aqui foi feita essa barreira vegetal para dar 100% mesmo de privacidade, então, essas camadas, né, costumo chamar de camadas de vegetação, e aqui eu usei e abusei realmente das folhagens nossas lá do Viveiro, lá da Bahia, e eles compraram a ideia, e nós tínhamos, além da rua, nessa foto do fundo, a lateral também tinha a janela do vizinho, é sempre assim, é muita coisa para dar conta num projeto só. Né? Aqui o arquiteto, você acha que ele não pensa nisso porque tem motivos que nem insolação para colocar a piscina aí, ou a janela para o vizinho, ele nem pensa, porque ele não tem aonde pôr a janela, só tem ali, é isso? Não, na realidade, o arquiteto, quando ele faz o planejamento da arquitetura, muitas vezes a casa, o nível do terreno, ele tira partido do nível do terreno para acomodar a casa. Então, não é que tem a questão da insolação para os quartos, para a piscina, são tantos elementos que o arquiteto tem que avaliar também, muitos mesmo, que muitas vezes a piscina não tem o que fazer, ela tem que ir naquele local. Né? E às vezes ocorre que enquanto o arquiteto está fazendo o projeto, o cliente está construindo, às vezes nem existe aquele vizinho da janela. No decorrer da obra, começa a obra do vizinho e de repente está lá uma janela virada, acontece muito isso. De repente a janela apareceu lá para a piscina do cliente. Aí você vai falar, poxa, quem é o culpado? Não dá para você ficar apontando o dedo, não né? Tem, né? Não tem. Pois é. Mas, assim, é muito complexo o programa. Para vocês terem uma ideia, essa casa tem garagem subterrânea, essa cliente tem 4 filhos. Então, é uma casa com 5 suítes, para vocês terem uma ideia, né? Então, você imagina para o arquiteto resolver todas essas questões, né? Suíte, sala, cozinha, enfim, tudo, né? Que uma casa dessa, a garagem, se eu não me engano, é para 6 ou 7 carros. Então, não é fácil você fazer a distribuição disso no terreno. Então, muitas vezes chega para mim, não dá para acusar, é culpa do arquiteto. Não, foi o que deu para ele fazer, e aí agora a gente tem aqui que resolver e buscar a melhor saída, né? E aí, por isso que eu falo, desafio e tem que ser inspiração também, porque como que eu vou fazer que a vista, olha, essa vista é a vista da área gourmet do cliente, né? Então, ele precisava enxergar um negócio bonito, né? Ele ia ficar enxergando a rua. E as pessoas passando na rua enxergando eles na piscina, né? Pois é. Aqui, essa casa teve o mesmo desafio, exatamente o mesmo, aonde nós estamos vendo, nessa foto esquerda aqui, esse agrupamento de aqueles 3 coqueiros, eu tenho uma piscina ali atrás, vou mostrar na próxima foto. Aqui tem um videozinho também. Aqui, deixa eu aproveitar e falar do limitador de canteiro. Eu tirei partido do limitador de canteiro e no lugar dele ser uma peça que a gente está acostumado, aquelas coisas feias de plástico, nós projetamos um perfil de metal para que ele fosse um elemento artístico do jardim. Tá vendo? Dá para ver ali na primeira, na terceira foto. É muito sutil. Deu uma elevada, assim. Ele é muito sutil. Foi uma empresa de São Paulo que executou para nós, mas foi proposital a ele fazer parte dessa composição das linhas, entre linhas retas e curvas da arquitetura, e para que a gente separasse também a grama do outro extrato de vegetação, que é a grama amendoim. Né? E nós temos ali atrás uma bela de uma piscina que vocês vão estar vendo também de frente para a fachada.
Quer ver? Olha aqui, ó. Então, o que a gente tem ali? Dá para ver meio assim, de fundo, as casas do outro lado da rua, né? Então, você imagina como que eles iam morar numa casa com a piscina assim de frente. Fechou bem. O arquiteto não gostou muito da solução na época, porque escondeu um pouco a arquitetura, porém, eu não tinha outra saída a não ser fazer essas camadas, eu sempre uso essa expressão, camadas de privacidade e vegetação. Então, eu tenho uma camada de uma folhagem, uma segunda camada de helicônia, uma terceira camada de palmeiras, e assim a gente vai criando esse bloqueio visual. Tem mais uma foto. Essa piscina também, o mármore travertino está lá dentro da casa e sai para fora e entra dentro da piscina. Olha a cor da água, gente, coisa mais linda. Nossa, muito. Vontade de mergulhar, né? Não, linda. Aí tem uma jabuticabeira que também foi plantada. Nós não colocamos a foto da oliveira, né? Acho que a gente esqueceu. Ó, aqui é um desafio bem parecido com aquela casa anterior. É um projeto contemporâneo, com um paisagismo extremamente tropical, de folhagens, e o cliente tinha o desejo de oliveira. Então, o que eu fiz? Tinha um pátio isolado, e nesse pátio isolado eu trabalhei só a oliveira. Então, ela ficou também escultórica, ela não mistura com a outra vegetação, só que eu esqueci de colocar a foto aqui. Acho que não tem, né? Tem? Ah, não aparece lá no fundo, ó. Agora que eu lembrei, tá vendo ali? Ele é um pátio de luz interno dentro da casa, e ele está ali e a gente está atendendo o desejo. O plantio dessa oliveira foi feito com guindaste, tá? A operação, a logística foi com guindaste, não foi só com o caminhão Munk. Precisou passar por cima desse telhado aí que vocês estão vendo. Nossa, a rua está do lado da piscina, né? Por isso que você teve que fazer isso, entendi. Oi? Da casa anterior também foi com guindaste, já tinha esquecido de falar. Tudo com operação grande, gigantesca. E assim, interessante que aqui, essa família aqui tem duas crianças pequenas, então as crianças participam, o cliente envolve as crianças, então cria aquela memória da criança, vê plantando. Eu curto demais, né? Eu amo essas coisas. Aqui a gente está terminando, tá? Aqui é uma casa que eu participei desde os primeiros croquis, porque é com um amigo meu arquiteto, e nós tivemos a oportunidade de fazer a quatro mãos. Como você falou no início, eu não faço arquitetura, mas nesse caso eu ajudei no processo, porque precisava que essa casa, na época, ela desse um casamento já com o paisagismo logo de início. Então, eu fui bem participativa nesse projeto. Vou mostrar um pouquinho o avanço dela aqui. E sabe o que aconteceu? Esse terreno não dá para perceber pela foto, ele era um triângulo. Então, desenvolver o projeto dela nesse terreno foi bem complexo. Aí a gente fez a quatro mãos. Aqui uma foto um pouquinho mais recente, algumas fotos um pouco mais recentes. Era o sonho do cliente ter 2 pau-ferros. Deixa eu voltar uma. Então, essas duas árvores aqui da fachada é 2 pau-ferro. Não é uma casa de pé direito, de tetos muito altos, esqueci de falar disso. Uma casa que a gente resgatou um pouco na inspiração. O desafio, o terreno triangular, e a inspiração foram um pouco as casas dos anos 60, 70, algumas casas modernistas que tinham esses traços retos, mas elas eram térreas. Inclusive aqui em Limeira, a gente tem um período, algumas casas em alguns bairros, que elas têm essa característica, sabe? Bem anos 60, 70, e a gente bebeu um pouquinho nessa fonte na arquitetura, e aproveitou, trouxe para o paisagismo toda essa mistura de vegetação, aráceas, zâmias, palmeiras. Então, a vegetação acabou abraçando a arquitetura. Aqui uma outra visão dela, já está um pouquinho... Essa foto é mais recente, acho que eu fiz faz umas 3 semanas. Então, a vegetação está crescendo, ela está praticamente engolindo a arquitetura, mas o cliente comprou essa ideia. Porque tem muito cliente que gosta de um paisagismo mais minimalista e que a arquitetura fique bem exposta. Esse aqui não, esse ele queria mesmo essa ideia da vegetação, meio que você não sabe onde começa, onde tem janela, onde não tem. Então, a gente atendeu bem essa linha do cliente de, sabe, dele ficar meio camuflado? Eles viajam muito, eles não queriam muito, a gente quer até aqui, ó, garagem fechada, tá vendo? Então, você não vê muito condomínio. Casa assim não tem, sabe?
E sempre aquela história, né? Uma janela, eu não pus aqui, mas tinha janela de vizinho para piscina, enfim, né? São sempre essa coisa dos vizinhos está sempre ali, né? Trazendo essa preocupação para a gente, mas com vegetação, às vezes a gente realmente consegue amenizar bastante o problema. Né? Acho que acabou, né? Os slides. Então a gente termina aqui a explanação. Nossa, que aula! Olha aí, ó, adoramos. Olha aí, a Juliana. Se tiver alguma pergunta, né, gente? Pode abrir o microfone ali. Essa conquista, Cris, de você chegar na obra junto com o arquiteto, foi muito difícil na sua vida profissional? Porque, assim, os novos têm dificuldade, né? Normalmente já chega, já está tudo pronto. Não vamos nem entrar na questão do dinheiro, né? Ter o dinheiro, né? Mas, assim, Sim. Ter a oportunidade de já plantar as árvores, de já... isso, como que você acha que você conquistou isso para inspirar os outros? Olha, então vamos lá. Foi um trabalho no início, eu morei em Campinas, né, fiz a faculdade lá, aí saí da faculdade, só para dar um panorama, linha do tempo, e fui trabalhar numa multinacional que não tinha nada a ver com paisagismo, mas foi uma experiência muito, muito importante para a minha formação, porque uma multinacional com toda uma hierarquia, enfim. Então aquilo vamos dizer assim, foi uma escola para aprender muitas coisas que acabaram refletindo nisso que você perguntou. Por quê? Quando eu voltei para Limeira, saí de Campinas, nesse meio tempo o SEASA de Campinas abriu, aí meu pai voltou para o ramo, meus irmãos começaram a trabalhar também na área, então a família toda se voltou para isso, e aí teve o primeiro box nosso lá no SEASA de Campinas. Eu cheguei a fazer SEASA de Campinas recém-formada, meio perdida, voltando para Limeira morar aqui, para poder... O que eu identifiquei? Não havia paisagista em Limeira nessa época, nos idos de 95, 96, mais um pouco, desculpa, 97 para frente, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho, vou atuar como paisagista, não tinha ainda experiência praticamente, mas o que eu fazia? Eu tinha que fazer um trabalho didático explicativo para arquitetos e clientes. Então, muitas vezes eu chegava, eu tinha que ir lá bater no escritório do arquiteto, falar, olha, eu sou a fulana, eu estou atuando na área de arquitetura paisagística, eu estou aqui, quero te auxiliar. Então, foi um trabalho assim, de bater de porta de arquiteto, literalmente, de chegar na obra para o cliente explicar, falar, você me dá uns minutinhos para te explicar o que é paisagismo, porque ele não é só jardinagem, não é só a questão das plantas, embora nós, graças a Deus, a gente, né, cresceu nisso e valoriza muito, muito mesmo, assim, sabe? Essa questão da vegetação, a gente é muito apaixonado por isso. Vocês conhecem, né, o Júnior, ele é totalmente apaixonado por essa área, então a gente incentiva muito o uso de vegetação nos paisagistas, nos projetos, mas foi um trabalho bem gradual. Então, era didático com o arquiteto, didático com o cliente. Foi indo, sabe, fazendo... Nós participamos de feiras em São Paulo, com o Viveiro, divulgando a parte das Fia Flora, divulgando atacado. Mas o trabalho esse trabalho de conscientizar foi um trabalho que eu fui conquistando arquiteto a arquiteto. Por quê? Quando o arquiteto via que ele podia dar uma respirada, falava, nossa, a área de fora, a área externa, a Cris vai me ajudar, o que aconteceu? O arquiteto dava uma respirada aliviado, porque tira muito a carga das costas do arquiteto, porque ele tem tanta coisa para pensar já na arquitetura, então, vamos dizer, ele vai poder sentar comigo e falar, Cris, o que você acha dessa piscina? O que você acha desse pátio? Então, ele compartilha muitas vezes essas dores. Que legal. E acaba aprendendo com você, né? Na verdade, um com o outro. Por quê? Porque a hora que o arquiteto fala, nossa, eu sei que a Cris resolve esse pepino aqui, essa piscina para a rua, ele fala, não, ó, Cris, não teve jeito, a piscina ficou para a rua, não teve o que fazer, mas você vai me ajudar, sabe aquela coisa assim? Você vai resolver. Então, é aquela confiança, sabe? E o que você tem que fazer? Não vou trair essa confiança, de forma alguma, né? Então, essa confiança o tempo inteiro a gente está ali para... tentar sanar essas problemáticas, mas foi exatamente desse jeito, gente, conversando um pouquinho, toma um café ali, e encontra num evento lá, e vai, e conversa, e traz a confiança, pode confiar, claro que eu erro, tá, gente, pelo amor de Deus, a gente está sempre aí, né, erros, acertos, outra coisa que eu não falei aqui, mas muitas vezes o cliente
modifica o projeto, ele acrescenta plantas por conta. Eu nem entrei muito sabe, às vezes você toma Isso é de enlouquecer, né? Você entra num condomínio e, de repente, você vê uma planta lá impedindo um passeio mesmo na calçada. Já aconteceu isso comigo. Eu falo, nossa, meu Deus, o que essa plumeira está fazendo aqui, sabe? O que você vai fazer? Né? O cliente, às vezes, quis colocar e você chega lá e chega também um momento na vida, acho que isso também é para quem é a turminha dos 50 a mais, que eu vou discutir, entendeu? Eu não vou me desgastar com o cliente, eu vou respeitar. É que às vezes tem decisões que são complexas e vão acabar trazendo uma coisa mais prejudicial, né? Uma árvore perigosa. Não dá para você colocar uma figueira num espaço pequeno de um jardim, então você vai ter que alertar, olha, fulana, você plantou isso aqui, mas isso não é... Ó, eu vou dar um exemplo clássico que está acontecendo, você já vai entender. A gente está na moda das 7 copas africana agora, né? Sim. E é uma árvore de grande porte. Lógico que não é uma figueira, mas ela não é uma árvore de pequeno porte. E aí o povo sai colocando a deriva, independente se é paisagista, se é cliente. E eu falei, nossa, daqui a pouco esse negócio vai começar a dar um problema, né? Porque vai pegar cano, né? Mas é interessante que tem as fases de moda de planta, como tem, né, moda de roupa. De tudo, Mas foi um trabalho assim, até hoje esse trabalho. Até hoje a gente bate papo, conversa com o cliente, conversa com os colegas arquitetos, e a gente está aí para ajudar. Eu sempre falo, gente, no que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, o que eu puder ajudar, eu sempre me coloco muito para poder ajudar. Porque eu acho que a vida é assim, sabe? O arquiteto, como eu falei, ele tem uma demanda, ainda mais nos tempos de hoje, a arquitetura, às vezes, você não pode, é 1 centímetro, não dá para o erro, entendeu? Não dá para você errar. O paisagismo ainda dá você consegue dar umas camufladas, mas a arquitetura é muito complicada por isso, né? Interiores, por exemplo, você imagina um arquiteto pensar na arquitetura, pensar na estrutura, pensar na decoração, é muita coisa para ele resolver. Então, quando ele tira um pouco isso, falando, não, pelo menos lá fora alguém está me ajudando. Então, ele mesmo foi percebendo, com o tempo, o benefício disso. É legal. Ai, que bom, porque a gente está, em outras lives, a gente discutiu bem isso, né? Que é uma conquista, você chegar junto, porque você pode ajudar o arquiteto a ser mais assertivo, né? Em pequenos detalhes, né? Que nem cano, enfim, né? Então é bem bacana. Olha, sim. Beatriz Barroso falou, um belo jardim, Rildo também, amo Oliveira, Maria Paula Orlando está aqui com a gente. Oi, Maria Paula. Lindo, Cris. Maria Paula é amiga também. Nossa, também. É verdade. A Vera Cavinato, parabéns, Cris, tudo de extremo bom gosto. Até conheço alguns desses jardins. E aí, quando você falou da árvore de 7 copas, a Maria Paula escreveu, incrível mesmo, colocam em qualquer metro quadrado. Pois é. E ninguém se arrisca ainda em mostrar o prejuízo das raízes, né? Não chegamos lá ainda, né? Você sabe que eu acho interessante uma experiência que ocorre com a gente aqui, que eu explico, eu tenho paciência, eu gosto, acho que é essa coisa da gente se apaixonar. A paciência você tem mesmo, viu? Eu de parabéns, porque, olha... Eu tenho paciência. Eu tenho muitas vezes, a gente explica para o cliente que o que ele enxerga dos galhos para fora é o que está abaixo do solo. E eu achava que a maioria das pessoas soubessem, isso é uma coisa que o povo já sabe, né? Aí a gente foi percebendo nos últimos tempos que não. E aí a gente começou a explicar isso para colegas arquitetos, a gente começou a explicar isso para cliente final, né? Às vezes eu percebia, mas eu escutei a raiz. Eu falei, olha, gente, vocês imaginam que para essa árvore, né, agora vai baixar o Ralph Cânovas em mim, né, aquela poesia da árvore, para aquela árvore tá resistindo a vento, a tempestade, não é? A tantas intempéries, ela precisa ter um sistema radicular, ela precisa ter uma raiz muito bem estruturada no solo. Né? Eu acho muito bonito um aprendizado que eu tive com o Raul, num dos livros, até em palestra, que ele falava que as árvores se permitiam, né, as que se deixam perder as folhas, para o sol atravessar. Uma coisa tão simples, tão óbvia, mas eu precisei ouvir de alguém,
para entender isso daí. É um insight, né? Exatamente. Então, eu falei, poxa, o Raul é um fofo, negócio muito dele. Então, você vê a inteligência da natureza, das árvores do hemisfério norte, de elas se despirem das folhas para o sol atravessar e chegar no solo. Ah, gente, é demais, né? É uma coisa assim... Eu acho fantástico. Até hoje eu fico deslumbrada com... É uma pena que a gente não tem, como fala, aquela característica outonal das folhas aqui no nosso clima, né? Eu amo, acho maravilhoso. Sim, é lindo, né? É lindo, né? E, então, assim, pequenas coisas que a gente ensina para o cliente gosta disso, sabe, de aprender, se sente feliz. Nossa, Cris, não sabia. Isso é uma coisa tão simples, né? Bem isso mesmo. Você está com sua mídia social aí? Você colocou Cris Pompeu? Qual que é seu não coloquei no meu Instagram, né? Nós esquecemos de colocar. A gente pode depois... fala aí, eu peço para a Amanda digitar aí para as pessoas copiarem. E depois Cris Pompeu com CH, do jeito que está escrito ali na página Cris Pompeu Paisagismo, tudo junto. Que é legal para o pessoal seguir, né? Isso, obrigada. Para o pessoal seguir, né? Que curtiu muito o seu trabalho, é bacana ficar acompanhando, aprendendo, né, Cris? Porque a gente aprende assim, né? Já faz o print screen ali, tá, povo? Fiquei muito feliz de poder dar essa explanação. Foi só uma pincelada, né? Tem bastante trabalho. Mas acho que o que eu mais queria, eu acho assim, o respeito que a gente tem que ter com a história de cada cliente, sabe? Que a gente chega, não é um investimento baixo que as pessoas fazem, né? Tanto na arquitetura quanto no paisagismo. A gente preza muito isso. Nós temos isso como propósito mesmo, sabe? Porque a gente sabe o quanto é trabalhoso, né? E eu gosto muito de ver o olho do cliente brilhar. Gente, é tão gostoso, acho que não tem gratificação maior do que, como é o caso dessa cliente que eu falei, que eu fui, né, semana passada, ela falou, ai, Cris, você ajudou a realizar o meu sonho. Então, gente, isso é tão forte, né? Saber que as crianças dela têm 2 meninas, e as menininhas vão crescer ali, e ela curtiu cada etapa, e ela dá muito valor para o que eu indico, para as coisas que a gente explica, ela, o marido. Então, eles estão, assim, numa felicidade. Então, isso é muito gostoso quando a gente vê o cliente, porque tem clientes e clientes, né? E tem pessoas que, infelizmente, não são felizes com nada. E aí você fala, bom, isso não é mais comigo, né? Fiz minha parte. Mas, assim... não posso fazer nada. Tem cliente que parece que você faz, parece que nunca tá bom, né? Mas, em compensação, a gente tem clientes maravilhosos, a maioria, e eles são muito gratos, eles curtem o processo, apostam no trabalho, né? Confiam no trabalho. Isso, para mim, é excepcional, sabe? Então, por isso que a gente tem esses anos todos aí de consolidados, né? Mais de 30, que começou lá no Gustavo, meu primeiro curso de paisagismo. 92, olha aí, ó. Legal, né? É um trabalho apaixonante mesmo, Cris. Muito obrigada. Você foi sensacional. Aprendemos muito, muito. Olha aí, ó. A Soma Paisagismo também falou. Muito bom ouvir, uma aula e tanto. Gratidão. Eu também agradeço. Já está te seguindo. Eu agradeço as pessoas que participaram. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.